Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o deputado estadual Messias de Jesus. Boa noite, seja bem-vindo ao Papo Sério, deputado. Boa noite, Elismar. Boa noite, telespectador. Satisfação muito grande para mim estar aqui com você. Natural de Graça Aranha, no Maranhão, formado em gestão financeira, mora em Roraima há 41 anos, reeleito como segundo deputado estadual mais votado nas eleições de 2014 para o 6º mandato consecutivo. Como é que foi para a sua família vir parar em Roraima, deputado? Elismar, eu tinha cerca de 12 anos de idade quando nós viemos parar para Roraima. O João Pereira, que é o grande líder da nossa família, convidou meu pai, meus irmãos, minha família e naquela época, cerca de 48 pessoas viemos todas de uma só vez para Roraima. Inicialmente moramos por 2 meses no município de Caracaraí, né, na época Novo Paraíso, e só depois desses 2 meses ali em Novo Paraíso é que nós fomos parar lá em São João da Baliza, por volta de 1975. Né? Então, foi uma grande dificuldade naquela época de sairmos lá do interior do Maranhão, do estado do Tocantins, na realidade, na época, quando nós viemos para cá, nós já saímos do Tocantins. Tínhamos saído do Maranhão, fomos para Tocantins e do Tocantins viemos embora aqui para Roraima. Bom, naquele tempo não se falava em estrada, era uma situação meio que complicada. Eu soube de informações de que o senhor costumava tirar esse trecho de Baliza a Boa Vista a pé? Quando nós viemos do Maranhão para chegar em Caracaraí, nós viemos de barco. Foram 6 dias de Manaus a Caracaraí, sem contar que nós ficamos aí cerca de 8 dias na estrada transamazônica para poder chegarmos lá em Santarém. E nessa época aí que você se refere, 1975, já aqui em Roraima, de São João da Baliza para Novo Paraíso, onde a gente encontraria transporte com mais facilidade, a gente ia a pé muitas vezes, a grande maioria das vezes, sem contar, que o meu pai, os meus irmãos, o meu cunhado, João Pereira, eles faziam um rancho de bicicleta em Caracaraí, saía de Baliza para ir para Caracaraí fazer o rancho da nossa família de bicicleta. Nossa Senhora. Como foi que o senhor entrou para a política? Eu sempre fui, graças a Deus, muito extrovertido, sempre gostei muito de fazer amizade, de estar no meio das pessoas. Em 1981 eu fui para o Exército, servi o Exército no município de Bonfim, onde fiz vários amigos. E depois voltei para Roraima, para o Palácio aqui em Boa Vista, onde eu trabalhava como mensageiro. Depois voltei para São João da Baliza. O João Pereira, meu cunhado, se candidatou a vereador na primeira eleição. E a partir daí eu fui pegando esse gosto pela política, né, pelas pessoas. E foi quando, em 1990, eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez. Mas você já chegou a ser vereador também, né? Fui vereador em 1992, eu fui vereador em São João da Baliza, lá na nossa querida cidade, São João da Baliza. Fui vereador lá, em 92, e em 94 fui deputado estadual novamente, e aí então perdi por 11 votos em 94, fiquei como primeiro suplente, foi quando na época o então governador Neudo Campos convidou o deputado estadual Flamarion Portela para assumir uma secretaria de Estado, e o Flamarion, ao sair, o suplente era eu assumi como deputado no lugar dele. E de lá para cá, Deus me abençoou, meus amigos estiveram sempre comigo, e eu nunca mais perdi uma eleição, graças a Deus. E o senhor passou, nesse período, passou 8 anos como presidente da Assembleia, ou seja, foram 4 gestões seguidas, né? O que o senhor pode destacar desse período, deputado? Olha, foi uma experiência muito grande como parlamentar, já é uma experiência excelente. Presidir aquela casa, então, foi, para mim, de forma extraordinária. Eu pude trazer para ali, para a Assembleia Legislativa, na época quando eu assumi,
ainda tinha muitas dificuldades, os computadores, pra você ter uma ideia, computadores eram os mais antigos possíveis, praticamente não tinha. Nós reformulamos toda a parte administrativa da Assembleia Legislativa, a parte legislativa, fizemos intercâmbios com todas as outras Assembleia Legislativa do Brasil. O fato é que quando nós saímos da Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa de hoje, nós não deixamos nada a desejar para nenhuma Assembleia Legislativa do Brasil. A mais alta avançada Assembleia Legislativa do Brasil, que no nosso entendimento é Minas Gerais, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Assembleia Legislativa de São Paulo, são as mais avançadas. Nós não estamos diferente delas. Nós temos tudo, mas tudo de melhor para oferecer para o cidadão, os projetos de lei, os trâmites, assessores, servidores da nossa casa, estão todos sempre prontos para fazer o que é feito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, de Minas Gerais. Nós temos servidores aqui capacitados para fazer a mesma coisa. Durante esse período que nós tivemos lá, nós tivemos o cuidado de colocar os servidores da Assembleia Legislativa para se capacitar em todos os lugares do Brasil, fazerem cursos, treinamento, capacitação. Nós criamos auxílio escola para os servidores estudar, pós-graduação, trouxemos uma universidade para fazer curso de formação em legisladores, legislativo, para os servidores da Assembleia Legislativa. Enfim, nós fizemos, durante esses 8 anos, coisas extraordinárias para o nosso poder. O fato é que nós temos hoje construído na nossa gestão a sede dos servidores da Assembleia Legislativa, a próprio prédio da Assembleia Legislativa que nós construímos com o orçamento que nós tínhamos na época, equipamos todos ele, colocamos entre os prédios maiores do Brasil. E nós temos o maior plenário das Assembleias Legislativas do Brasil, é o nosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, com capacidade para 500 pessoas. Todo informatizado, toda a Assembleia Legislativa informatizada. Construímos o prédio, equipamos o prédio, construímos a sede da CEPOL, fizemos as colégios em 7 municípios do estado, fizemos o chame e fizemos vários programas como Adote um Atleta, Tire uma Criança da Rua. Nós fizemos aí, enfim, nesse período, várias coisas que engrandeceu muito o Poder Legislativo do Estado de Roraima e que continua hoje, sem dúvida nenhuma, com a colaboração dos servidores, que são as peças mais importantes. E também eu lembro muito bem das sessões itinerantes, né, que o senhor implantou, percorreu todo o estado levando o trabalho da Assembleia Legislativa, né? Como é que foi esse período? Essa foi uma experiência ímpar. Durante todo o período como presidente da Assembleia Legislativa, nós fizemos questão de levar a Assembleia Legislativa a todos os rincões do estado. O município mais distante e mais difícil de locomoção, como por exemplo o Iramutã. O Iramutã é um município lindo, maravilhoso. Eu quero aproveitar, inclusive, e parabenizar todo o povo do Iramutã. Eles têm uma cidade linda, maravilhosa, gostosa de viver, de estar lá. E nós levamos todos os deputados estaduais de Roraima, foram para o Iramutã, fizemos lá uma sessão da Assembleia Legislativa, fizemos homenagem aos pioneiros de lá. Para te ter uma ideia, nós homenageamos lá pessoas com 100 anos de idade, 104 anos de idade que estavam lá, desbravadores de fato. Porque nós fizemos isso em todos os municípios do estado. Do Iramutã a Caroebe, nós fizemos todos os municípios. E isso trouxe grande riqueza de detalhes para os deputados, para conhecer de fato os problemas, ouvimos a população. Isso foi, sem dúvida nenhuma, de uma riqueza ímpar para toda a Assembleia Legislativa e para todos os servidores da Assembleia. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o deputado estadual Messias de Jesus. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o deputado estadual, o Messias de Jesus, do PRB. Deputado, ao longo dessa sua história como parlamentar estadual, o senhor conseguiu transformar diversos projetos de sua autoria em lei. Quais que o senhor pode destacar para a gente aqui? Olha, Eurismar, falando de projetos de lei aprovados de minha autoria, e são tantos que pode me fugir a memória
a maioria deles. Eu vou citar 3 aqui, por exemplo. No início, logo da minha legislatura, da minha primeira legislatura, eu apresentei um projeto de lei que assegura aos idosos acima de 60 anos de idade viajar por todos os lugares do estado nos ônibus intermunicipais 2 vezes por mês, com direito a 2 passagens por mês, sem pagar passagem. Ou seja, você completou 60 anos apenas com a sua carteira de identidade, você quer ir para Manaus, até a divisa com o estado do Amazonas você não paga passagem. De lá para frente você paga, você já está em outro estado, mas aqui no seu estado não. E isso, qual foi a nossa ideia na época? Na época eu tinha assumido como deputado estadual e um dia eu vinha de ônibus para Boa Vista e junto com um cidadão que estava vindo para Boa Vista receber a aposentadoria dele. E ele dizia para mim que ele estava vindo receber a aposentadoria, mas ele pagava passagem para vir e para voltar, tinha que se alimentar. No final das contas, quando ele receberia o dinheiro, o que sobrava para ele era menos da metade do que ele de fato recebia. E isso aí me deixou numa situação de, como parlamentar, chegar na Assembleia Legislativa, apresentei um projeto de lei, foi aprovado, foi questionada na Justiça, o Tribunal de Justiça aqui, tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir esse direito. Então, é um direito que constitui até hoje todas as pessoas que completaram 60 anos de idade, se quiser ir para Bonfim, quiser ir para Alto Alegre, para Pacaraima, para Iramutã, para Baliza, Caroebe, eles têm o direito de viajar 2 vezes por mês, gratuitamente, sem pagar passagens, nos ônibus intermunicipais. Esse é, sem dúvida nenhuma, um projeto que eu considero de grande utilidade para as pessoas idosas que merecem todo o nosso respeito, que já trabalharam muito por esse país e por esse estado. Posso falar agora recentemente também do projeto de lei que garantiu a renegociação das dívidas no extinto Bané para as pessoas que tinham muitas dívidas. Muita gente trabalhadora no estado, em função dos altos juros, das dificuldades que enfrentaram na época, não conseguiram quitar suas dívidas no antigo Bané. E nós aprovamos uma lei que garante a essas pessoas que eles procurem a atual agência de fomento e eles vão conseguir parcelar essa dívida deles em quantas vezes eles queiram e, se pagar à vista, terão até 50% de desconto, se pagar à vista. Sem juros, vai tirar todos os juros, será só a dívida principal e o que ficou, a dívida que foi contraída, ele vai pagar 50%. O que vai ocasionar isso? Acho, inclusive, que a agência de fomento e o governo do estado não está usando isso de forma legal para conscientizar o produtor, porque isso vai trazer para os cofres do estado cerca de 10 milhões de reais que vai poder ser refinanciado para os produtores do estado, que inclusive as pessoas já começaram a pagar e a agência de fomento está financiando muita gente já com esses recursos. Ou seja, nós estamos tirando o nome das pessoas do Serasa, do SPC, da lista de inadimplentes, e esse dinheiro está servindo para fomentar outros produtores e outros comerciantes que está sendo feito no estado. Graças a Deus, um projeto de lei de minha autoria e também de autoria do deputado Gabriel Picanço. Ok. Bom, o senhor concorreu, pelo menos pretendia concorrer ao Senado em 2010, mas devido a uma questão, várias questões, acabou não concorrendo. O senhor ainda tem esse sonho de ser senador por Roraima, deputado? Com certeza. O sonho do vereador é ser prefeito ou deputado estadual. O sonho do deputado estadual é ser governador ou ser senador da República. E esse sonho, ele existe em mim. É claro que ele existe em mim. Tem muita gente, inclusive, que diz assim, cadê os deputados? Por que o deputado não obriga o governo a fazer isso, fazer aquilo? Quero deixar bem claro para as pessoas que não entendem isso. Deputado não manda em governador. Se deputado mandasse em governador, ninguém queria ser governador, só queria ser deputado. Quem manda é o governador. Deputado sugere, deputado dá ideias, deputado faz denúncias, deputado critica, leva sugestões, mas não manda no governo, não manda em governador. Quem decide os desígnios do estado é o governador do estado. Mas é claro que todo deputado tem esse sonho de ser governador ou ser senador da República. Em 2010, eu acreditava muito na nossa eleição. Infelizmente, por uma questão partidária, eu não pude ser candidato. Passamos, 2014, enfrentamos praticamente o mesmo problema. Agora, para 2018, vão existir 2 vagas. Praticamente,
praticamente, eu vou me colocar no futuro como pré-candidato ao Senado da República. Se tiver tudo ok, se tiver tudo em ordem, favorável, né? Se tiver tudo favorável, se eu encontrar que a população do estado de Roraima me vê como senador da República, eu vou colocar o meu nome na hora certa, na hora que for possível ser colocado, respeitando os limites da lei eleitoral. Não deixei de ter esse sonho ele existe em mim e claro que eu sei que como senador da República tem muita força, tem muito poder em Brasília, eu acho que eu posso servir muito bem o estado de Roraima, caso eu tenha essa oportunidade de ser candidato e de virar senador da República. E as amizades que o senhor fez também ao longo desses anos, não só em Brasília, mas em todos os estados como presidente da Assembleia, isso também favorece bastante, né? Essas amizades que eu tenho, que eu construí durante o tempo como deputado estadual, como presidente da Assembleia, no Senado, no governo federal, em outros estados, facilita muito. Tanto é que, graças a Deus, através das nossas amizades, o deputado Jonathan de Jesus, que é deputado federal, é o deputado federal que mais traz recursos para Roraima nos últimos anos. É um deputado federal influente, conhece bastante gente, respeitado, vice-líder do partido dele. E isso inicialmente se deveu ao fator das amizades que eu tinha lá. Agora não. Agora, graças a Deus, o deputado Jonathan já consegue andar com suas próprias pernas, ele tem suas próprias amizades, construiu as amizades já além daquilo que eu poderia oferecer para ele. E isso é muito bom, fico muito feliz por isso, mas com certeza absoluta nós vamos ter, se tivermos a oportunidade de avançar, amizades e preparo para poder contribuir com o nosso Estado. Deputado, só para finalizar o bloco, eu queria que o senhor falasse agora, a Assembleia está discutindo a questão da LOA 2017, como é que o senhor pretende usar as suas emendas para o próximo ano? Primeiro, Ismar, o país vive um momento de crise. O país inteiro vive um momento de crise. Roraima não é diferente, é uma crise muito grande aí, com ameaça de parcelamento de salário de servidores. Fato é que eu, há poucos dias atrás, apresentei em um projeto de lei que eu era relator, emendas sugerindo ao governo do Estado que cortasse diretorias, cortasse secretarias, diminuísse salários de secretários de Estado, de diretores, de adjuntos. Um tema difícil de se falar, que poucas pessoas têm coragem de falar ou de fazer. Eu tive essa coragem pelo momento que o Estado exige e eu acho que o Estado tem que cortar diretorias, que tem várias, Codesaima tem 7 diretorias, a CE tem 6 diretorias, a CAE tem 6 diretorias, não tem necessidade de tudo isso. Tem secretarias extraordinárias desnecessárias, tem secretarias que podem ser unificadas umas nas outras, e o Estado com isso reduzir despesas, reduzir gastos. E, claro, a Assembleia Legislativa também tem que reduzir o seu orçamento, reduzir despesas, reduzir gastos. O Poder Judiciário também tem que fazer isso. Todos os poderes do Estado. É hora de todos nós juntarmos forças e reduzir despesas para que não seja necessário cortar salário de servidores, parcelar salário de servidores e também de faltar medicamento, faltar equipamento nos hospitais. As minhas emendas parlamentares serão baseadas nesse sentido, de que seja fortalecido o setor que mais precisa, saúde, educação e a continuidade do serviço público. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o deputado estadual Messias de Jesus, do PRB. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui, já falando da questão política em si, o momento político pelo qual passa o país e também o estado de Roraima. A gente volta em um minuto, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o deputado estadual Messias de Jesus. Deputado, o senhor já se adiantou um pouco no bloco anterior em relação ao assunto que a gente vai tratar agora. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei número 003/2016, de autoria do Poder Executivo, que trata sobre a redução dos subsídios mensais dos cargos existentes na administração direta e indireta do Estado. O texto previa a redução de 20%, por um período de 6 meses, dos salários da governadora, do vice-governador, dos secretários
e adjuntos e diretores, mas o senhor, como relator, apresentou 3 emendas. Uma sobre a redução de 30%, não de 20%, mas de 30% dos salários do primeiro escalão, primeiro e segundo escalão, extinção das secretarias extraordinárias e o teto de 4 diretorias para órgãos da administração direta. O senhor falou que tem órgãos aí que tem 7 diretorias ou até mais, né? O caso da Codesaima. Será que essas emendas passam pelo crivo da governadora e de que forma ajudam nesse momento de crise? Primeiro, por uma questão de honra e dever de justiça, Eurismar, eu quero dizer o seguinte. O projeto de lei iniciou do Poder Executivo. Foi a governadora Sueli que mandou o projeto pedindo para reduzir 20% no salário dela, dos secretários de estados, adjuntos e equivalentes. O que aconteceu... Ou seja, cortar na carne, né? Cortar na carne. O problema é o seguinte, o que eu entendi como relator e o plenário da Assembleia Legislativa entendeu também da mesma forma, que isso só não seria suficiente. Reduzir salário dos secretários e da governadora, isso só não é suficiente para a crise que nós vivemos hoje. E por um período de 6 meses. Nós temos aí várias secretarias, como eu já disse, que não preenchem mais os requisitos necessários, essenciais para as quais elas foram criadas. E não justifica nós termos secretarias extraordinárias criadas nesse estado. Nós temos, pra você ter uma ideia, o estado de Goiás, que é um estado riquíssimo, tem 26 secretarias, incluído fundações, autarquias e tal. O estado de Roraima tem 38. Ou seja, nós temos que cortar isso. Nós temos que cortar isso. Então, nós temos, como eu já citei, a Codesaima tem 7 diretorias, tem que reduzir para 4. Essa é a nossa proposta. Que nenhuma diretoria, autarquia, fundação ou empresa de economia mista tenha mais que 4 diretorias, incluído a presidência delas. Incluído a presidência delas, isso é claro no texto. Reduzir salários de todos eles pelo valor de 30%. Hoje um diretor ganha em torno de R$16 mil. Vai baixar para 11 mil. É um salário bom? Não. Mas é um salário ruim? Não. Não é um salário ruim. Para quem trabalha de fato, é um salário ruim. Mas para quem trabalha pouco, e muitos deles trabalham muito pouco, eu acho que é um salário excelente. Salário excelente. Bem como os secretários de Estado. Eu sei que os secretários de Estado, alguns ficaram insatisfeitos com o deputado Messias de Jesus e com a Assembleia por ter aprovado isso. Quero dizer que não foi uma questão pessoal com nenhum secretário de Estado, pelo contrário, é uma questão pessoal de obrigação minha, como deputado e como relator da matéria, de verificar aquilo que é melhor para o Estado. E no momento, o que a governadora previu foi 20% e 6 meses. Isso não resolve o nosso problema. Então nós levantamos para 30%, e aumentamos o prazo de 6 para 6 meses, para um ano. Isso não impede que, se a economia do Estado melhorar, daqui a 3 meses a governadora manda uma mensagem para a Assembleia Legislativa dizendo que a economia do Estado recuperou e que ela quer voltar o salário dos secretários para o que era antes. A Assembleia Legislativa aprova. Agora, no momento em que o governo do Estado está atravessando, ameaçando parcela de salário de servidores, ameaça do 10º, empresários sem receber, não é justo que a gente tenha toda uma máquina desse tamanho. Então tem que reduzir, cortar na própria carne e aí também exigir que a Assembleia Legislativa corte na própria carne, e eu já disse isso lá no plenário para todos os deputados, que o Poder Judiciário também corte, que o Ministério Público Estadual corte, que o Ministério Público de Contas corte, que o Tribunal de Contas corte, que a Defensoria Pública corte, que todos possam cortar na pele, para não faltar, como já disse, medicamento, equipamentos, e que para melhorar a saúde das pessoas. E para não faltar estradas para o produtor, para o agricultor, para não faltar na segurança pública e para não faltar na merenda escolar das crianças do nosso Estado. Nós temos que ter coragem de tomar essas decisões. Bom, as propostas eu fiz, as emendas eu fiz. Claro que não agradou muita gente, mas eu fiz como aliado do governo que sou. É meu direito e a minha obrigação como aliado de propor, de sugerir e de dizer aquilo que eu acho que pode ser feito para corrigir, para melhorar o nosso Estado. Eu não vi, sendo aqui justo, a governadora Sueli Campos conversou comigo,
não fez nenhum tipo de reclamação comigo com relação às emendas minhas apresentadas, não reclamou, não falou absolutamente nada a respeito e disse que iria cumprir tudo isso. Se ela vetar o projeto, eu fiz a minha parte. Se ela sancionar, é bom para o Estado, é bom para o governo e eu também fiz a minha parte. Deputado, falando em relação a essa questão da crise do Estado, o senhor acredita que essa situação, claro que não é só Roraima, a gente sabe aí que estados ricos, como o Rio de Janeiro, por exemplo, passam por uma situação talvez até pior do que Roraima, parcelando salários e tudo mais. Mas o senhor acredita que essa crise ainda vai demorar muito tempo ou já deu e daqui para frente a recuperar? O estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a falir no Brasil. Faz cerca de 1 ano que eles estão parcelando o salário de servidores públicos e dando calote em empresários. Em seguida veio o Rio de Janeiro com uma crise gravíssima e aí seguiu por outros estados. E essa crise ela está chegando aqui no nosso estado com força total. O país dá sinais, o Brasil já dá sinais de que inicia-se uma saída da crise. Roraima precisa acompanhar isso. Eu acredito, não em curto prazo, mas eu acredito que o país vai sair da crise e Roraima também. Mas só vai sair se nós fizermos esses cortes. Cortar na nossa própria carne, como eu sugeri na Assembleia Legislativa, que nós, deputados estaduais, possamos fazer isso, esse corte na nossa própria carne, como Poder Executivo, que é quem tem que dar exemplo. Obrigado, nós. Nós recebemos hoje o deputado estadual Mercedes Jesus, do PRB. Nós queremos agradecer a sua audiência e convidar que nos assista agora em novo horário, né? Nós estamos das 6 às 6h30 da noite aqui na TV Ativa. Então, nos assista, curta nas redes sociais, compartilhe e a gente volta no próximo programa. Até lá e boa noite.